Vamos agora sim na nossa nona aula do Físio em Evidência e eu vou trazer para vocês um guideline, tá? Um guideline sobre diagnóstico e tratamento da dor lombar. Esse guideline ele não é melhor porque ele é o último que lançou e nem sei se é o melhor que tem. Na verdade não existe muito isso, né? O guideline são diretrizes que eles vão que alguns trabalhos trazem. Então a gente tem que separar bem onde ele foi publicado, não é só porque é um guideline que ele é confiável, né? Então a gente tem que entender onde esse guideline foi publicado, em qual revista, quais foram os critérios de seleção dos trabalhos, tá? E esse, em especial, eu gostei bastante desse guideline, que foi publicado na Spinal Journal, ou seja, numa revista bem especializada, com bastante impacto nessa área, exatamente porque ele tem uma visão muito clínica, ele é um guideline bem prático, trazendo diretrizes de para diversas especialidades, então é um guideline multiprofissional, multidisciplinar, e quem traz esse guideline, quem está embasando esse guideline é o NAS, né, que é uma sociedade americana de coluna, não só médica, mas de vários fisioterapeutas, vários profissionais, entre eles o fisioterapeuta, mas tem também psicólogo, tem psiquiatra que faz parte do NAS, e é uma entidade muito séria, uma sociedade muito séria, desde 1984 que eles começaram. E então eles trouxeram o grupo do NAS trouxe esse guideline e eu vou apresentar eles para vocês para a gente poder discutir aí algumas questões que são bem importantes para quem trabalha com fisioterapia musculoesquelética, sobretudo para pacientes que sofrem com dor lombar, nesse caso, dor lombar inespecífica, ok? Então é isso que a gente vai tratar, sobre diagnóstico e tratamento de dor lombar não específica. Então, vamos que vamos a essa nossa primeira aula. E, gente, então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como esse guideline foi desenvolvido, tá bom? Então, participou desse guideline um grupo grande de profissionais, tá? Especialistas em coluna. Então, dentre eles estão médicos, anestesistas, especialistas em dor, fisioterapeutas, osteopatas, quiropráticos, psicólogos, psiquiatras. Então é bem disciplinar, é bem completo esse guideline, tá? E esses profissionais, tá? Que foram tanto convidados, e isso eu achei muito legal desse trabalho, tanto pelo NAS, tá? Pela Associação Norte-Americana de Coluna, mas como também vários outros grupos participaram, tanto para fazerem as perguntas que vão dar as diretrizes do guideline, mas também para fazer a revisão do que foi levantado, dos trabalhos que foram levantados, ok? Então só para vocês terem uma ideia, olha só o número de associações e associações importantes, né, que participaram desse trabalho. Então, American Academy of Orthopedic Surgeons, né, que é bem forte, American Academy of Pain Medicine, a gente tem a APTA, que é a American Physical Therapy Association. Então, são várias sociedades, né, que estão aí participando de alguma forma desse trabalho. Então, por isso que eu acho que ele é muito relevante também. Além de trazer boas evidências científicas, ele traz aí a participação de outros profissionais de outras sociedades para falar sobre a dor lombar não específica, ok? E aí, como é que foi montado esse trabalho? Só para vocês entenderem antes da gente chegar exatamente nas perguntas. Então, esse grupo de profissionais especialistas definiram as questões e aí eles classificaram as evidências de acordo com a escala que o NAS usa. Tá? Então, eles classificaram as evidências em A, B, C e I. Ok? Então, A é boa evidência, a B é uma evidência, vamos dizer assim, justa, né? Ele coloca como fair evidence.
A C são aqueles trabalhos com baixos níveis de evidência, e o I, que é uma evidência insuficiente ou conflitante, ok? Então, disso tudo, eles fizeram o quê? São 82 perguntas com 119 recomendações em cima dessa classificação, ok? Essas 82 perguntas, essas 119 recomendações, passaram aí por um critério bem, vamos dizer assim, severo mesmo, bem refinado o processo de seleção desses trabalhos, ok? Se vocês pegarem e lerem depois esse trabalho, eu posso passar a referência para vocês sem problema nenhuma. O que acontece é que são 15 etapas que os trabalhos passam, que as perguntas passam, que as respostas das perguntas, as recomendações passam. Então são 15 etapas até chegar e classificar e entrar no trabalho, tá? Então aí você tem essas 82 perguntas, as 119 recomendações. Isso tudo passa por uma revisão interna, tá? Dos especialistas, alguns dos especialistas do NAS e daqueles outros grupos que eu falei para você, então uma revisão interna e externa. Isso volta para o Conselho da Sociedade Norte-Americana e aí, enfim, selecionado para o trabalho, e aí entram essas perguntas, ok? Então essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela é muito direcionada, eu achei interessante fazer um esquema de perguntas e respostas, exatamente como é o trabalho, ok? E, gente, evidentemente que eu não vou trazer aqui para vocês as 82 perguntas, né? Não vou trazer para vocês as 82 perguntas e as 119 recomendações. Não é essa a ideia, senão eu ficaria aqui até amanhã de manhã. Mas a ideia é trazer o que, no meu ponto de vista, eu achei muito interessante. Tentei pegar algumas coisas bem com nível A, B de evidência e coisas que às vezes a gente não usa e tem aí as evidências insuficientes ou conflitantes. Então resolvi selecionar algumas perguntas que me ajudariam muito como fisioterapeuta na minha prática clínica, beleza? Então vamos às perguntas, vamos discutir. Se vocês tiverem alguma consideração, escrevam aí no chat do YouTube que no final eu respondo essas perguntas, beleza? Então vamos que vamos. A primeira pergunta, então, que eu selecionei é o seguinte: quais achados na história ou no exame clínico que podem ser preditores para uma dor lombar recorrente? Então, o que eu posso encontrar na minha história, na anamnese do meu paciente, o que ele conta para mim, e no meu exame clínico, que eu falo assim, putz, isso aqui pode ser preditor de você ter uma dor lombar crônica lá na frente, né? E quando vocês pegarem o trabalho, vocês vão ler um monte de coisa, tá? Tem várias recomendações. Eu selecionei duas para a gente discutir. A primeira, com grau de recomendação B, ou seja, com nível justo de evidência, tá? Que o histórico de dor lombar é um fator potencial preditor para dor lombar recorrente. Às vezes pode parecer um pouco óbvio isso, gente, mas é importante a gente ter essa consciência, ok? Quanto mais tempo o paciente sofre de dor lombar ou quanto mais episódios ele já teve, maior a chance dele continuar desenvolvendo uma dor lombar crônica. Então essa é a primeira coisa. E uma outra coisa que eu selecionei que é interessante porque a gente vê muitos profissionais, inclusive nós fisioterapeutas, reforçando a ideia de que pacientes obesos, pacientes que têm sobrepeso, sofrem mais com problemas de coluna, né? Então a gente ouve muito isso na nossa prática, ou a gente recomenda muito isso para os nossos pacientes, emagrece e tal. Apesar de biomecanicamente a gente conseguir entender a relação de sobrepeso com sobrecarga na coluna, não tem nenhuma evidência ainda, a gente tem evidências inconsistentes, conflitantes, que o IMC é um fator preditivo para dor lombar recorrente. Tá? Ele não entra numa das recomendações que você realmente pode bater e falar assim, não, pacientes que têm realmente um IMC alto, que têm sobrepeso,
tendem a sofrer dor lombar recorrente. Não, isso não é verdade, tá? A pessoa ela pode emagrecer e deve emagrecer por outros motivos, ok? A gente pode associar, como eu falei, que biomecanicamente a gente faz sentido ele tirar a carga da lombar emagrecendo, mas a ciência ainda não traz dados objetivos para a gente falando que realmente o sobrepeso é um fator preditivo para dor lombar recorrente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tudo bem? Porque a coisa não é tão fundamentada quanto a gente pensa que é. Beleza? Uma outra pergunta. Quais são as características que aumentam ou diminuem o risco do paciente desenvolver uma dor lombar crônica depois de um episódio agudo? A gente vê, se a gente pegar a literatura, pessoal, em torno de 30% dos pacientes que sofrem o primeiro episódio de dor lombar, eles evoluem para um processo de cronificação. 30% é bastante coisa, tá? Se a gente pegar os pacientes que têm dor cervical inespecífica, que também é um N gigantesco, a gente vai perceber que a taxa de cronificação também é alta, tá? Em torno aí, a literatura ela varia bastante, viu, gente? Com relação a porcentagens que evoluem para a doença crônica, mas em torno de uns 30%. Então, quais características que a gente pode encontrar, né, em pacientes que sofrem episódio agudo para desenvolver dor crônica, né? Quais características que aumentam ou diminuem esse risco? E uma outra pergunta, já emendando nisso, né? Se uma avaliação psicológica, ok? Uma avaliação comportamental ajuda na identificação de pacientes com lombalgia que correm risco de desenvolver dor ou incapacidade crônica. Será que tem alguma coisa da avaliação psicológica que eu, identificando, potencializa, é um preditivo para o meu paciente ter dor lombar crônica? Então é isso que a gente vai discutir agora, beleza? Então, ó, primeira coisa, e isso é uma pergunta que você tem que fazer na tua anamnese, ok? Grau de recomendação B. Episódios anteriores de lombalgia são considerados um fator prognóstico para a conversão da lombalgia aguda em crônica. Ou seja, volta à história da questão anterior, é mais ou menos o mesmo link. Quanto mais esse paciente tem sofrido de dor, maior a chance dele cronificar, ok? Então é uma coisa bem óbvia, mas é importante a gente até perguntar para o nosso paciente quantos episódios, se é um episódio anterior, quantos episódios ele já sofreu com dor crônica. Quanto mais tempo ele tem sofrido, quanto mais episódios ele sofrer, maior a chance dele se cronificar, tá? Isso devido a diversas alterações que vão acontecendo ao longo do tempo, tanto no sistema ali muscular, periférico, né, as adaptações musculares, adaptações articulares, adaptações de movimento que podem levar ele a isso, como também fatores cognitivos, fatores emocionais que também ao longo do tempo podem gerar essa cronificação. Uma outra coisa, agora ó, um fator, um grau de recomendação A, então um nível bom de evidência. Os fatores psicossociais eles devem ser avaliados ao aconselhar sobre o risco de lombalgia aguda em crônica. Então aqui eu destaco duas coisas importantes, gente, nos fatores psicossociais. Primeiro, a questão do medo, ok? Pacientes que têm muito medo, eles tendem a evoluir por uma lombalgia crônica, exatamente porque eles têm medo de se expor ao movimento, eles têm medo de se expor a algumas situações, eles criam algumas crenças que engessam completamente a reabilitação dele. Então aqui eu estou falando um medo, por exemplo, do movimento, né? A cinesiofobia é uma coisa que já é bem associada à dor lombar crônica, então notem sempre esse tipo de comportamento do seu paciente. Cinesiofobia é uma delas, questões históricos de problemas depressivos, de baixa autoestima, de queixas relacionadas ao trabalho, todo esse ambiente psicossocial, com certeza é um dos elementos que podem aí fazer uma lombalgia aguda evoluir para um processo crônico, tudo bem? E a gente tem ferramentas, né? A gente tem questionários, a gente tem
organogramas que nos ajudam a determinar se o paciente realmente ele tem aí alterações psicossociais e quais são elas, né? Muito bem. E uma outra coisa que é a questão da gravidade da dor e a capacidade funcional, né? A incapacidade funcional no caso, elas podem também ser utilizadas para estratificar o risco de uma lombalgia cruda em crônica. Ou seja, quanto mais grave a dor, quanto mais incapacidade o paciente tem, quanto mais tempo ele sofre isso, maior a chance de cronificação. Tudo bem? Lembrando que a cronificação é aquelas queixas que tem mais ali de 3 meses de duração. E se você parar para pensar, a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles vêm com um histórico de lombalgia crônica. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre quais fatores que levaram a ele a desenvolver isso. Ok? Vamos lá. Em pacientes com lombalgia, o tratamento farmacológico é eficaz na diminuição da dor e no aumento dos resultados funcionais? Isso é uma coisa muito interessante, gente. E a gente vai ver que existem muitas recomendações lá no guideline com recomendação I, que são insuficientes, tá? Então, depois seria interessante vocês verem lá, porque que realmente o tratamento ele não se prende na parte medicamentosa. O medicamento ele deve ser usado, mas como uma ação de curto prazo e de alívio rápido para o paciente. E ele não pode utilizar isso como uma bengala, uma muleta para o tratamento dele, ok? O tratamento medicamentoso ele tem que ser pontual, ele tem que ser específico, ele tem que entrar, ele tem o tempo dele e ele sai, ok? Muito bem. Então, primeira coisa, os anti-inflamatórios não hormonais, tá? São sugeridos para o tratamento da dor lombar. É uma coisa que realmente a gente vê na nossa prática clínica, né? A gente vê bastante os médicos indicando o tratamento com anti-inflamatórios, principalmente quando o paciente está numa fase bem aguda, variando aí de 5, 7, no máximo 10 dias aí com anti-inflamatório. Então a gente tem evidências de realmente o anti-inflamatório ele pode ser recomendado. O uso de esteroides orais ou intravenosos ele não é eficaz no tratamento da lombalgia. É muito importante a gente se pegar a isso. A gente vê muitas vezes o paciente perguntando sobre medicamento para a gente, isso é muito comum. E a questão aqui não é prescrever nenhum medicamento, mas sim poder guiar aí o nosso cliente, nosso paciente a um uso ou não. Às vezes eles perguntam a nossa opinião. A gente como naturalmente, né, como fisioterapeuta, a gente tem essa coisa natural de não gostar de prescrever remédio, pedir para o paciente não tomar. Então, principalmente os esteroides orais ou intravenosos é uma coisa que realmente a gente tem uma recomendação com nível de evidência de que eles não são eficazes para o tratamento da dor lombar não específica. Ok? E o uso de analgésicos opioides ele deve ser utilizado de forma muito cautelosa, pontual, restrita, por curto período de tempo. Exatamente porque o uso de analgésicos opioides, o uso crônico dessas drogas levam aí a toda uma desregulação do sistema nervoso central. A gente começa a perder a capacidade de fabricar, né, opioides endógenos naturalmente. A gente tem uma região no cérebro que faz isso, perto do sistema nervoso central, que chama-se substância periaquidontal cinzenta, que ela fica lá perto do tronco cerebral, beleza? É essa substância aí que faz a nossa liberação dos nossos opioides endógenos. E quando a gente começa a usar muito opioide com remédio, a gente começa, primeiro que eles começam a perder o efeito ao longo do tempo, e segundo, eles começam a fazer alteração do nosso sistema endógeno de produção, ok? Então, nunca a utilização de opioides endógenos, isso a literatura é bem clara, o uso crônico dessas drogas não é uma boa coisa, causa dependência, os resultados não vão ser excepcionais, eles só são eficientes
a curto prazo, ok? Fiquem com isso na cabeça. Deve ser muito pontual a prescrição desse tipo de medicamento. Uma outra coisa que se fala muito hoje é a terapia comportamental cognitiva, ok? Então a CFT, existe aí vários trabalhos mostrando como é esse tipo de intervenção. Interessante ler se vocês não conhecem, mas é exatamente para trabalhar a parte mais emocional, psicossocial, de educação em dor desse indivíduo, né? Então a gente tira um pouco o olho da parte biomecânica, miofacial, articular do indivíduo e passa para uma atividade mais comportamental, emocional e de educação, ok? Então a CFT, a intervenção psicossocial e educação em neurociência são eficazes na diminuição da dor, no aumento dos resultados funcionais e na melhora, né, no retorno ao trabalho. Esse tipo de terapia é eficiente? Então a gente tem recomendações aí, grau A e B, que a CFT, com a fisioterapia, né, ela ajuda muito os pacientes a melhorar o nível de dor e incapacidade por aproximadamente aí, em trabalhos com até 12 meses, ok? Então, existem também trabalhos mostrando que a CFT sozinha não tem o mesmo efeito se você fizer ela com a fisio. Então, associar essas duas condutas parece, até o momento, ser uma boa estratégia com esse tipo de paciente, beleza? E os tratamentos que visam evitar o medo combinados à fisio, em comparação com a fisioterapia isolada, também tem um bom grau de recomendação, tem bons resultados. Então a gente volta a falar daquela outra pergunta, né? A ideia do medo, você tem que entender os medos que seu paciente tem em relação à lesão que ele se encontra, que pode ser o medo do movimento, o medo de não melhorar, o medo de travar as costas, enfim, a gente tem que identificar esses medos e conduzir o paciente a ter autoconfiança, a entender esse processo, a você explicar para ele o seu planejamento terapêutico, colocar pequenas metas, né, para ele cumprir, para vocês dois, né, o fisioterapeuta, o terapeuta e ele cumprirem durante o tratamento, tá? Então, eu sempre pego muito nessa questão do medo do paciente, é uma coisa muito importante. Eu acho que isso, você pode levar isso para qualquer outra disfunção, queixa que o paciente tem do ponto de vista musculoesquelético. Então, uma dor no joelho, o medo não vai ajudar ele, uma dor no ombro, uma dor cervical, isso não é só para dor lombar, ok? Identifique os medos do seu paciente, isso é importante. Agentes físicos, né? Então a gente tem calor, ultrassom, exercício, tração. O que a gente tem? É que eu peguei aqui de novo as recomendações que eu vi que tem maior evidência. Mas existem N's ali, tá bom? E, gente, vocês pegando o guideline para ler, vocês vão ver que vai ter muita coisa com a classificação I, insuficiente. Não é que não funciona, é que até o momento existem poucas evidências, os resultados são conflitantes, ele necessita de mais pesquisas, mas não é que não funciona. Então a gente vai pegar às vezes muita coisa relacionada nesse guideline sobre terapia manual, sobre técnicas manipulativas, com aquele grau de recomendação I, insuficientes. Não que você não deva fazer no seu paciente, mas que ainda se exige uma necessidade de pesquisa, de avanço nesse tipo de terapia. Então vamos lá. Uma coisa que tem um bom grau de recomendação, na verdade um grau justo de recomendação, é o uso do calor, né? Então o uso do calor na dor aguda, ele tem uma melhora da dor a curto prazo. A gente já sabe isso, a gente ouve muito isso dos nossos pacientes. Não há problema, às vezes podem se perguntar, né? Pô, mas agudo com calor, é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Não é só porque ele está sofrendo uma dor aguda que ele está com um processo inflamatório, tudo bem? É um processo com dor, com calor, rubor, bastante edema. Então, nesse caso aí, a gente evitaria o uso do calor, porque a gente tem diversos sinais flogísticos ali de
de vasodilatação, né? Então a gente não faria isso. Mas aqui no caso da lombalgia aguda a gente está falando de dor, ok? Então o calor é uma boa recomendação, sim, ok? Nós temos evidência para isso. O ultrassom não é recomendado para melhora da dor e capacidade funcional. Então eu vejo muito ainda os fisioterapeutas usando a terapia com ultrassom para pacientes com dor lombar, buscando algum efeito provavelmente ou anti-inflamatório ou tentar quebrar algum espasmo com o calor do ultrassom. Não funciona, gente, não funciona. A gente tem evidências suficientes de que o efeito do ultrassom ele praticamente não vai alterar a resposta clínica do teu paciente. Tá bom? Uma outra coisa que se fala bastante é tração, né? A gente vê diversas pessoas usando tração e tal, e a tração também é uma daquelas coisas que a gente não tem evidências e a gente tem um grau de recomendação A de que é uma coisa que funcione realmente para tratar a dor ou função na dor lombar inespecífica. Tá? O que eu vejo, eu já indiquei tração para alguns pacientes meus, e o que eu vejo é que alguns pacientes, a maioria realmente não melhora, e os que eu seleciono para irem para o tratamento com tração são aqueles que basicamente têm algum comprometimento neural. Então eu vejo sinais de ciatalgia, eu vejo sinais de compressão radicular. Talvez nesse tipo de paciente a tração possa trazer algum alívio a curto prazo. Mas de forma geral, eu na minha experiência clínica também não vejo grandes resultados com tração. Respeito quem usa, mas e a própria ciência aqui também mostrando que os níveis em relação à dor e função não são tão eficientes assim. E uma outra coisa, que a terapia manual com exercício, elas possuem o mesmo resultado que um programa isolado de exercícios a longo prazo. Eu não preciso fazer terapia mais para terapia manual? Eu não penso assim, ok? Eu acho que cada indivíduo, ele existe uma necessidade, cada corpo ele precisa de uma coisa específica. Eu vejo que tem pacientes que necessitam mais de um programa de exercícios, outros que precisam de menos, que necessitam de uma parte manual, se sentem bem com isso. Então eu vejo essas intervenções multimodais, né, com várias terapias associadas, de forma bem positiva, viu? Bem positiva. Mas eu acredito também que o exercício aí seja fundamental para esse tipo de paciente, ok? Até para dar a esse paciente autonomia para ele não ficar dependendo sempre de você. Então é importante aí proporcionar autonomia para o teu paciente, de gerar, que faça com que ele retorne ao trabalho, sempre estar estimulando ele ao movimento, tirar ele do repouso. Então muitas vezes você usar só a terapia manual acomoda muito o paciente também, né? Então ele tem que entender a importância do exercício, que na minha opinião é até maior do que o trabalho manual. Ok? Quais são os resultados, incluindo intensidade da dor, capacidade funcional e retorno ao trabalho, comparando um programa de exercício de estabilização com um programa geral de condicionamento físico? Isso é muito interessante, né? Então a gente vê muitas pessoas defendendo com carne, com veemência, né? Defendendo com unhas e dentes a sua terapia, dizendo que talvez o Pilates seja o melhor, o outro diz que a fisioterapia é o melhor, o outro pode dizer que é o treinamento funcional, o outro diz que é yoga, o outro diz que é a caminhada. E pessoal, o negócio é o seguinte, a gente não sabe. A gente não sabe. Um programa de estabilização segmentar, ele tem os mesmos resultados do que um programa geral de exercícios. Ok? O trabalho de estabilização segmentar, ele não é superior do que um exercício aeróbico, por exemplo. De novo, a gente consegue entender, né, consegue visualizar do ponto de vista biomecânico a importância da musculatura do tronco envolvendo a coluna.
É fácil a gente entender isso, mas quando a gente vai para a prática, o que a ciência diz, a gente vê que realmente não existe diferença. Não existe diferença para esse tipo de trabalho. Então, o que eu costumo dizer? Qual é o melhor exercício? Primeiro, você tem que, na tua avaliação, identificar o que o teu paciente mais precisa. Ele precisa de flexibilidade, ele precisa de mobilidade, ele precisa de controle motor. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. A segunda, qual atividade física o teu paciente gosta e tem prazer em fazer? Isso é muito importante, porque o fato dele estar motivado e ele estar comprometido, né, com uma atividade que traz prazer a ele, é meio caminho andado para ele cumprir o planejamento terapêutico, o programa terapêutico, e fazer daquela sessão de fisioterapia uma coisa mais prazerosa para ele. Até para depois, quando ele sair de você, ele continuar isso por conta. E você que vai guiar qual é a melhor atividade. Tudo bem? Não é o Pilates a melhor, não é o Core Training o melhor, tá? O que eu uso? Eu uso a combinação de várias coisas. Eu uso a combinação de várias técnicas. Eu uso a minha estabilização, adoro trabalhar com minhas pranchas, adoro trabalhar com os meus exercícios integrados, com as minhas cadeias. Mas eu gosto de trabalhar muito exercício em pé, com exercícios rotacionais, exercícios espirais. Gosto de trabalhar com agachamentos, né, integrando o corpo nos movimentos fundamentais, na posição em pé. Então é basicamente isso que eu faço. E aí recomendo para o paciente uma atividade aeróbica de final de semana ou durante a semana, quando ele puder fazer. Tudo bem? E uma outra recomendação, nível A de evidência, que o exercício aeróbico ele é recomendado tanto para melhorar a dor, a incapacidade, como a saúde mental em pacientes com lombalgia inespecífica. Tudo bem? Então a gente tem que entender que o exercício aeróbico ele tem muitos efeitos a nível do sistema nervoso central. Por isso que ele melhora a saúde mental da pessoa, a disposição que essa pessoa tem, né? A melhora da dor, a liberação dos opioides, de endorfina, de encefalinas, serotoninas, que o exercício aeróbico traz. Estou fazendo um exercício aeróbico de média intensidade. Principalmente paciente com dor lombar, ele não consegue, na fase inicial, até ele retornar ao esporte, ele não consegue, né, manter exercícios de alta intensidade. Então o exercício aeróbico aí de média até baixa intensidade, ele traz bons resultados sim. E é uma das ferramentas que a gente vê que ainda é conflitante, mas a gente tem elementos que realmente prescrevem, né, que reforçam o uso do exercício aeróbico para o controle da dor crônica. Não estou nem falando da dor lombar agora, mas a dor crônica como um todo. O exercício aeróbico é um grande aliado de fisioterapeutas e educadores físicos para ajudar os nossos pacientes, tudo bem? Então é importante estudar um pouquinho aí quais os limiares, quais princípios da atividade aeróbica para usar com esse tipo de paciente. Vamos lá! Quais resultados incluindo, de novo, dor, capacidade funcional e retorno ao trabalho, comparando repouso e exercício. O porquê que a gente briga tanto para o paciente se mexer, né, ter um retorno precoce às atividades que ele fazia. A gente encoraja ele ao movimento o tempo inteiro. Isso tem fundamento, gente. Então, pacientes que se exercitam e usam o exercício para recuperação, ele tem melhor resultado ao longo do tempo do que aqueles que não fazem isso. E tem alguns trabalhos até mostrando que os pacientes que seguem esse caminho do exercício, eles têm até uma tendência menor de cronificar do que os indivíduos estáticos, sedentários. Ok? Então, isso é o nível B de evidência. E a gente também, nesse guideline, vê resultados na dor, função dos pacientes que se permaneceram ativos dentro dos limites da dor, em comparação com aqueles que só fizeram repouso, deitado na cama, sentado sem fazer nada. Por isso que a gente fala para os nossos pacientes, olha, apesar de você ter dor, tenta manter as atividades do teu dia a dia, tenta manter o teu trabalho, tenta se manter ativo. Por quê? Porque a gente sabe que isso ao longo do tempo vai ser um grande diferencial para a reabilitação dele. Tanto do ponto de vista físico, que ele não entra numa questão de dor, imobilidade,
perda de força, perda de controle, né? E isso vai aumentando esse ciclo maldito, mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista do paciente sim ver que ele tem que ele tem a dor, mas que a coluna dele está estável, que ele consegue conviver com a dor, que a dor não incapacita ele de fazer a maioria das coisas e que ele é um processo que ela vai passar com um bom tratamento. É mais ou menos esse é o recado que a gente dá para os nossos pacientes. Tudo bem? Pessoal, como eu falei, esse trabalho, esse guideline, ele tem 119 recomendações. Eu trouxe aqui só uma pinceladinha de assuntos que eu acho que são importantes, mas existem outras coisas muito importantes. Eles falam muito de cirurgia, ok? Então eles falam aí sobre os diversos tipos de cirurgia e vocês vão ver que a maioria a gente tem evidência insuficiente, tá bom? Existem vários trabalhos mostrando que pacientes que fazem fisioterapia e depois fazem um procedimento cirúrgico, seja uma laminectomia, um procedimento que seja pouco invasivo, eles têm os mesmos resultados a longo prazo. Okay? A gente não mexe na anatomia, a gente não expõe o paciente ao risco e a gente tem resultados tão bons quanto. A cirurgia ela deve ser indicada em torno de somente aí 5% dos casos, é muito pouca gente, ok? E um dos indicativos para você ficar de olho, para pensar numa possível intervenção cirúrgica com o seu paciente, é a questão de um déficit neurológico progressivo. Essa é uma questão bem importante. Do contrário, meus amigos, o paciente ele espera, né, um resultado rápido. O paciente que ele espera uma coisa meio milagrosa, né, que passe a dor rápido dele. E, infelizmente, em muitos casos não tem. A coisa demora mesmo, leva-se tempo. Por isso que a longo prazo, você pega no follow-up de 1 ano, não existem diferenças. Então, muito cuidado. As cirurgias elas estão cada vez mais raras e parece que o caminho é esse mesmo. E nós, como fisioterapeutas, se a gente realizar um bom trabalho, a gente tira o paciente da cirurgia e ele vai te trazer um monte de paciente depois disso. Beleza? Gente, a ideia era essa, tá? Que queria agradecer vocês aí por mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem comigo, ou aqui pelo chat mesmo, ou se não, vocês podem participar no grupo do Telegram, tudo bem? Comentar por lá mesmo. E voltamos. Deixa eu só ver se tem alguma questão aqui. Beleza. Não, tudo certo. Tudo certo, gente. Então, ficamos por aqui. Agradeço vocês novamente por mais uma aula. E a gente se vê em breve, provavelmente daqui 2 semaninhas, com material novo para vocês. Fiquem atentos, fiquem espertos, que a gente vai chegar com a nossa 10ª aula. Algo muito especial, tá bom? Forte abraço!